Estraguei tudo porque eu não sou casada. E sabes que o cabelo curto, com a idade, que faz subir o rosto, e foi isso que eu senti. Sim. O cabelo caído, a gente fica... Eu sei, eu gosto mais dele quando é... Olá, Olga, bem-vinda aqui à Nutriama. É um prazer receber-te aqui, ter-te aqui e perguntar-te quem é Olga Figueiredo. Olá, boa tarde. Olga Figueiredo, sou esta menina que está aqui, com 62 anos. Sou naturopata, terapeuta holística, que é uma grande paixão para mim. Para quem não conhece a naturopatia, de que forma é que é essa prática e há quantos anos já estás nessa tua profissão? Então, na área das medicinas naturais, holísticas e na naturopatia já estou quase há 30 anos. Nós avaliamos a pessoa como um todo. Então nós não olhamos para a pessoa só por uma queixa, nós vamos fazer uma avaliação, tentar ir ao encontro de onde é que está a causa daquela queixa. Estamos em plena época de alergias e há dados científicos de que esta altura é realmente uma altura de maior gravidade dessas alergias. E eu acho que tu és a pessoa certa para falar sobre o assunto. Como sabes, já há 10 anos que eu desencadeei um processo grave alérgico e tive que aprender com isso. E neste momento as pesquisas mundiais revelam que pelo menos 30% da população mundial sofre de algum tipo de alergia. Sabemos que as alergias não são só uma resposta do ambiente externo. Qual é o papel da microbiota a este nível? É muito pertinente essa tua questão. Podem ser respiratórias, ou pólen, diversos poluentes. Há vários fatores que podem desencadear um processo alérgico. E a microbiota é muito importante. E nós sabemos que para ter uma boa microbiota é preciso ter um terreno limpo, equilibrado, desparasitado. Isto é base sempre, não é? Okay. E há muitas reações alérgicas que podem vir de vários fatores. Nós podemos fazer uma alergia a medicamentos, podemos fazer uma reação alérgica a alimentos, há reações alérgicas aos animais, há muito tipo de alergia. E aqui, de acordo com o tipo de alergia, nós temos que perceber sempre como é que está o estado interno da pessoa, como é que está a microbiota, porque a microbiota, se estiver saudável, nós sabemos que a pessoa tem um bom sistema imunitário. Okay. E todo o processo alérgico há uma debilidade imunitária. Nós temos que trabalhar sempre a inflamação e a imunidade. Então, o importante aqui, quando se trata de alergias, é tentar primeiro identificar o tipo de alergia, o que é que a pessoa faz alergia, e depois perceber como é que está aquele corpo. Okay. O ser humano está muito parasitado. Muito parasitado mesmo. E nós sabemos que não é fácil desparasitar. A pessoa tem, durante o tempo de desparasitação, ela tem que tomar suplementação adequada, se quiser pelo método natural, que é o mais saudável, tem que tomar cuidado com a alimentação que vai fazer durante todo o processo de desparasitação, porque há alimentos que são uma fonte pode ser uma fonte de más bactérias, não é? E depois tem que ir repondo também, em períodos de descanso, repondo a boa flora intestinal. Não é muito bom nós fazermos uma desparasitação e não repor a flora intestinal. Também não devemos repor uma flora intestinal sem saber como é que está aquele organismo. Se ele está muito parasitado, nós estamos a alimentar com os probióticos, estamos a alimentar os maus parasitas, estamos a prejudicar aquele organismo. Por isso é que não há respostas por vezes. A parasitose tem muita influência no estado alérgico. É sempre a base. A base é sempre limpar o terreno, limpar, desinflamar, então depois vamos tratar a situação em si. Quantas vezes é que tu, Rosário, recomendas vitaminas, principalmente complexo B, até vitamina B12, por exemplo, que é tão fundamental para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio, e a pessoa toma e não há um aumento ali daquela vitamina. Aquela vitamina está sempre em déficit, pode ser uma parasitose. Porque o excesso de parasitas, ele não deixa que haja uma boa absorção das vitaminas, principalmente as vitaminas B, percebes? Então, primeiro vamos parasitar, porque as pessoas hoje em dia alimentam-se muito mal. As pessoas alimentam-se mal, os parasitas passam. Nós temos animais vivinhos dentro de nós, as boas bactérias, e também temos as más bactérias. Quando o excesso de parasitas é grande, porque repara, por exemplo, uma ténia, ela pode atingir até 10 a 25 metros de comprimento. Uma lombriga pode ir até 25 metros. Quantas pessoas é que têm uma tosse constante, tomam medicação, vão ao médico, sempre aquela tosse irritativa, fazem exames, não têm nada, podem ser bactérias.
Pode ser uma lombriga que anda ali enrolada, porque elas percorrem todo o tubo digestivo. E quando se fala de parasitas, nós temos a nível exterior da pele, temos a nível interior. Não temos só no intestino, temos no fígado, no pulmão, temos no cérebro. Então é necessário haver esse equilíbrio, essa limpeza. Temos tantos recursos naturais para a pessoa já ir mantendo o corpo saudável, e quando se toma uma suplementação, e eu aconselho a tomar suplementação sempre ao deitar, porque há aquele período de descanso. A pessoa quando dorme já vai dormir com normalmente a digestão feita. Exato. E há aquele período de descanso onde então os ativos do suplemento vão atuar. E durante esse período de desparasitação é muito importante que as pessoas não comam peixe cru, não comam sushi, que o frango seja bem cozinhado, que é uma fonte de bactérias, a carne, principalmente quem come carne de porco não é saudável para ninguém, que a coma bem cozinhada, não coma carne mal cozinhada, são fontes de bactérias. E até a forma como desinfetam a cozinha é muito importante. E tudo isso influencia as tais alergias, não é? Sim, é uma grande influência. As sinusites, as rinites, as asmas, todas essas coisas. A filosofia da naturopatia é pegar no todo e perceber que é assim também que tu te tratas, não é? E que tu consegues criar mecanismos para combateres as tuas alergias, que são muitas, não é? Se há pessoas alérgicas, tu és a rainha das alergias, não é? É isso que também tu fazes contigo própria. Sim, Rosário, eu tenho uma grande experiência, como sabes, eu há 10 anos desenvolvi uma dermatite de contacto e a partir daí, se eu seguisse aquilo que a medicina convencional me sugeria, eu hoje não fazia nada, eu não apanhava sol, estar com as mãos em contacto em nada e eu estaria numa situação muito grave. Então, ao longo destes 10 anos eu tenho vindo a desencadear processos de melhoria, eu venho a criar resistência e imunidade a muitos ativos que me prejudicavam, porque eu não podia tocar num detergente, eu não podia tocar em nada, não posso colocar um perfume, uma pessoa que tenha um perfume só pelo aroma, eu reajo, e eu vim a trabalhar tudo isso em mim, tentar identificar quais são os ativos que me prejudicam e tentar evitá-los e arranjar umas soluções. E é isto que eu faço com as pessoas que me procuram, que é tentar perceber se a pessoa está intoxicada, desintoxicar com alguma regularidade, porque é a base, desparasitar, desintoxicar. Então nós temos que limpar sempre o fígado, é um órgão com tantas funções, tem mais de 5.000 funções, não é? Um filtro, e ele reage a tudo aquilo que nós ingerimos, às emoções. Então ter sempre o fígado em boas condições, o intestino, que é o segundo cérebro, não é? Passa tudo por lá, ter sempre o intestino a funcionar corretamente, uma boa microbiota, isto é a base. Depois também tomar alguns suplementos anti-inflamatórios, e eu tomo aqui muito a natoquinase, que já ajuda na microbiota e ajuda a desinflamar. E ao mesmo tempo a cúrcuma é muito indicada para os estados alérgicos, e é muito anti-inflamatória e antioxidante, daí ela ser indicada nestas situações. E procuro também a alimentação. O que é que eu aconselho a todas as pessoas que sofrem de qualquer tipo de alergia? Nos podem procurar e nós tentamos identificar e ajudar a resolver. É que, quando é uma alergia alimentar, é tentar fazer um diário alimentar. A pessoa tentar, primeiro, saber quais são os alimentos que vão interferir e acentuar os estados alérgicos, e há muitos. Tentar identificar qual é a causa, o que é que a pessoa reage em termos alimentares. Eliminar os açúcar. E as pessoas hoje comem tanto açúcar em Portugal. O açúcar é o inimigo número 1 das alergias. E vou por mim. Retirar os frutos secos, se for o caso, os frutos secos, limpar tudo aquilo que são produtos processados, comer o mais natural possível, o mais saudável. E nós temos na nossa alimentação alguns alimentos muito importantes que ajudam muito numa alergia. O caso da maçã, o caso do chá verde, o caso da curcuma, do gengibre, que já é um antihistamínico natural, a cebola, que é um antihistamínico natural, temos o alho, temos a linhaça, temos vários ativos, alguns alimentos que nos ajudam a melhorar muito a nossa qualidade de vida. São alimentos que são anti-inflamatórios e ao mesmo tempo são antioxidantes e alguns com ação antihistamínica, para melhorar aí por causa da quercetina. São ricos em quercetina e a quercetina tem um papel muito importante aqui no fator alérgico. Okay? Depois, alguns suplementos são fundamentais, como o caso da vitamina C, é muito importante. Introduzir também alguns citrinos. Atenção que há pessoas que podem reagir a uma laranja,
e é um citrino, mas nós temos o kiwi, que também é um alimento muito rico em vitamina C, a própria maçã é rica em vitamina C, nós temos a toranja, que é dos citrinos, mas já não reagem tão facilmente, temos sempre outros alimentos. Ao tomar suplementação de vitamina C, pode ir 1, 2 ou 3 gramas, temos que tentar perceber qual é a gramagem que aquela pessoa precisa, diária. Temos a vitamina D, que é um fator primordial aqui também, por causa da imunidade e como ela ajuda também a ultrapassar todos estes fatores. Temos os ômegas, muito antioxidantes, muito anti-inflamatórios. Estes 3 são imprescindíveis sempre num caso alérgico. Sempre. São aqueles meus top que eu tomo diariamente. Pessoas com reações alérgicas pelo ambiente, não é? Derivado aos pólenes e tudo mais, há suplementos que nós podemos aconselhar e a pessoa tomar e começar a apaziguar, que isso já aconteceu, inclusive até com os meus filhos, eu ter que lhe levar à escola, quando estavam na escola, especialmente o mais novo, e que apazigua. O que é que tu achas? Principalmente nas alergias respiratórias, tem a ver com os pólenes, com rinites alérgicas, crises de asma, eu aconselho sempre estes de base, estes 3, que é a vitamina C, a D e o ômega 3. E poderá estar aqui também a capa inserida, mas estes 3 têm que estar sempre presentes. Eu dou sempre o imunoshot, porque o imunoshot também já vai cuidar um bocadinho da imunidade intestinal, porque tem alimento, tem o fósforo, que é um bom alimento para as boas bactérias, vai trabalhar um bocadinho a imunidade. Eu dou sempre este que vai desinflamar, tem uma ação anti-inflamatória das vias respiratórias, em crise, e qualquer rinite alérgica, onde a pessoa tome certinho o toma de imunoshot, a pessoa tem grandes resultados. Quando são crises muito fortes, eu junto sempre o reishi, porque o reishi tem os 3 cogumelos, não é? Na China, estes 3 cogumelos são usados para tudo que são doenças de imunidade, tudo que são constipações, gripes, inflamações, infecções, o reishi está sempre presente, porque são um conjunto de 3 cogumelos muito interessantes que trabalham ali muito a imunidade. E também podemos esquecer que ele tem também a vitamina C e a vitamina D incorporada. Já vai haver aqui mais um pouco de reforço, não é? Eu tenho algumas pessoas que hoje em dia não têm crises fortes na primavera porque fazem a prevenção o ano todo com imunoproteco. De vez em quando fazem uma pausa, mas fazem seguido a toma de imunoproteco. Olga, qual é a mensagem que tu queres deixar àquelas pessoas que sofrem há anos de alergias e que estão cansadas de experimentar muitas coisas e resignam-se a, olha, é o que Deus quiser e deixe-me andar? Qual é a mensagem que tu queres deixar a essas pessoas? A mensagem que eu quero deixar é que há estudos que revelam que 25% de pessoas que fazem suplementação adequada têm grandes resultados, têm uma melhoria considerável nas alergias. Bom. Então há sempre uma saída, porque isto, quando nós falamos de alergias, não é só tomar algo. A pessoa deve mudar o seu estilo de vida, deve identificar quais são os fatores que provocam alergia e evitar esses fatores. A pessoa deve ter uma alimentação equilibrada e anti-inflamatória, a pessoa deve ter uma boa hidratação, a pessoa deve fazer atividade física, que é imprescindível hoje em dia para aumentar a sua imunidade também, e deve ter um sono equilibrado. E depois há a suplementação adequada. É só procurarem um bom profissional que o saiba aconselhar, porque há muita coisa para fazer. Okay. Se eu baixasse os braços quando me aconteceu a mim e fizesse exatamente aquilo que os médicos todos me diziam, que era uma situação para a vida, que não havia uma cura, não havia uma solução, eu hoje não tinha a qualidade de vida que tenho. Isso não é verdade. Nós podemos sempre fazer algo, até porque nós somos um corpo com células vivas que estão em constante renovação. Se a pessoa mudar um bocadinho a sua forma de ver a situação, mudar um bocadinho a sua forma de pensar, der uma mensagem diferente ao seu corpo, às suas células, porque elas renovam-se constantemente, não é? E então elas também reagem pela energia, pela emoção que nós lhe damos. E se fizer tudo direitinho, a pessoa poderá ter muita qualidade de vida sem ter que recorrer a tanta medicação química e sofrer tanto. Então terminamos o nosso episódio de hoje, onde tivemos aqui como convidada a Olga Figueiredo, naturopata, e que disponibilizou o seu tempo hoje para estar aqui connosco e passar toda esta informação para aquelas pessoas que realmente padecem de alergias. O meu muito obrigada a todos, obrigada à Olga, uma ótima viagem e até sempre. Muito obrigada, eu.